Vamos fazer contato com a economista, especialista em economia social e do trabalho e mestre em desenvolvimento econômico pela Unicamp, Iriana Cadó. Bom dia, Iriana. Bom dia, Glauco, a todas e todos que nos escutam. Bom dia. Iriana, essa semana a gente teve aí a declaração do ministro Paulo Guedes dizendo que o governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, na verdade, poderia estar próximo do impeachment caso aceitasse aí a queda da lei do teto. Depois Bolsonaro se manifestou ali dizendo que não haveria mudança, após o estado de emergência a lei do teto continuaria a vigorar. Mas durante toda a semana, inclusive na mídia tradicional, a gente vê um esforço bastante grande por temas e pautas, como, por exemplo, a reforma administrativa, a tentativa de demonização do serviço público, como a manutenção da lei do teto também. Você vê que esse é um momento aí de união, de mais esforço pela implementação da agenda, que é uma agenda ultraliberal do ministro Paulo Guedes, que aí parece ter dado uma soluçada nos últimos tempos? Glauco, eu acho que esse momento ele é interessante porque ele é revelador e acirra tensões, né? Como a gente tem visto na política e com relação também às pessoas que estavam atuando na gestão do Ministério da Economia. Porque, veja, chega um momento em que revelou, como muitos economistas estavam dizendo desde 2017, né, 2016, que essa regra fiscal do teto dos gastos ela é anacrônica com o funcionamento do Estado e que ela nasceu já para ser curada, que ela nasceu para ser driblada, que não daria para continuar com a gestão pública no molde como se é uma gestão pública sob essa regra fiscal que é altamente rígida, né? Então ela foi feita para ser driblada, inclusive organizações internacionais como o próprio FMI já tinham alertado, olha, essa regra fiscal não vai ser possível mantê-la na forma como ela foi estruturada. E esse momento revela isso, né? Porque a gente viu que se ela não for driblada em 2021, o governo vai ficar absolutamente engessado, né? E essas tensões se acirraram, porque o teto dos gastos, ele une setores em torno do governo Bolsonaro que em outras agendas não são tão próximas do Bolsonaro. Por exemplo, o Alcolumbre e o Rodrigo Maia foram a público essa semana dizendo não, nós precisamos manter essa teto dos gastos. Por outro lado, os setores do governo, como o setor militar, eles estão demandando cada vez mais que se retome os investimentos públicos que não cabem no teto dos gastos, né? Tanto é que quando o Braga Neto vai a público anunciar o Plano Pro Brasil, que era um plano de retomada dos investimentos públicos, se acirra novamente as tensões no interior do governo, né? Então, com essa debandada dos ministros, eu acho que o Paulo Guedes tem cada vez mais querido mostrar que é possível manter o teto dos gastos e, por isso, tem que passar as reformas a todo custo, né? Sob o discurso daquele terrorismo fiscal e econômico que a gente vem assistindo desde 2015, né? De que o governo está quebrado, de que as contas estão descontroladas. E aí, nessa toada, vem a reforma administrativa. A reforma administrativa é um disparate, é um atentado, não faz sentido nenhum do ponto de vista fiscal, porque ela é encabeçada do ponto de vista que se tem muitas despesas com pessoal, né? E aí saiu no Jornal Nacional aquela pesquisa do Instituto Milênio, absolutamente questionável, convenhamos, né, Glauco, porque é um instituto associado publicamente ao ministro Paulo Guedes, né? Então tem uma agenda liberal que está por trás do desenvolvimento dessas pesquisas e que os próprios resultados são absolutamente questionáveis. Então eles colocam lá, nós temos muito mais gastos com pessoal do que com saúde e educação, quando grande parte dos gastos com pessoal tem saúde e educação, porque quer dizer professores, médicos, enfermeiros, setor da limpeza, né? Então, é um terrorismo ideológico da necessidade dessa reforma administrativa. Ela não resolve o problema fiscal, ou seja, não vai fazer com que nossas contas se tornem mais superavitárias com elas, mas, na verdade, ela tem um alto caráter desse projeto no seu pano de fundo, que é da desresponsabilização do Estado na manutenção de serviços públicos essenciais. É isso que está por trás disso. E aí, só para que eu acho que é importante, é que outras pesquisas com mais seriedade já foram feitas nesse sentido com relação ao funcionalismo público. O próprio IPEA
tem um estudo interessante do Atlas brasileiro que mostra que o funcionalismo público hoje no Brasil, ele tem uma média salarial de R$ 2.500, R$ 3.000, que se concentra pessoas que são professores, que são enfermeiros, que são, né, da segurança, que são da limpeza, ou seja, funcionários essenciais para a manutenção do funcionamento público, da oferta das políticas sociais. Mas, por outro lado, não se fala, né, dos super salários do judiciário. E isso não foi falado também no Jornal Nacional. Então, o problema não é, de fato, o custo fiscal, mas é o processo de manutenção do papel do Estado como ele, quanto mantenedor ou quanto alguém que se responsabiliza pela manutenção de políticas sociais, né? E dentro desse papel de desresponsabilização do Estado, a gente tem aí o tema das privatizações voltando e com força. Inclusive eu vi, Iriana, num perfil do Twitter, o perfil oficial do Twitter do PSDB, ali um meme, uma imagem, mostrando que no governo FHC foram feitas 63 privatizações e no governo Bolsonaro 0. O PSDB se vangloriando das privatizações. Bom, a gente sabe que o dado não é muito bem esse, inclusive o Bolsonaro tem preparado muitas privatizações e também já vendeu muitos ativos, mas o que eu achei peculiar ali foi o PSDB ostentar isso, né? A gente sabe que, por exemplo, se a gente for retroceder um pouquinho nas eleições de 2006, o Alckmin, que era candidato a presidente, em dado momento que foi acusado de ser privatista, vestiu ali um macacão com logos de estatais para mostrar que não vou privatizar nada. E em 2014, com a Aécio, esse discurso já modifica e hoje temos aí partidos disputando o ideário da privatização. O que você acha que aconteceu nesse meio tempo, Iriana? Quer dizer, a distância das privatizações dos anos 90, ali, que foram muito mal vistas posteriormente pela população, acaba ficando um pouco vaga, as pessoas não lembram mais? Existe uma recuperação do princípio da privatização junto à opinião pública? Eu acho que com certeza, Glauco. Eu acho que tudo parte dessa concepção do papel do Estado, né? Eu acho que nos anos 90 a gente tinha uma concepção de que o Estado não tinha que intervir tão ativamente na manutenção de empresas públicas, né? Ou até mesmo na manutenção de políticas sociais. A gente tem uma inflexão a partir dos anos 2000, ou seja, um Estado que se responsabiliza mais pela gestão pública, e nesse sentido as estatais são super importantes, porque elas são recursos orçamentários no limite, né? Ou seja, o caixa das estatais é caixa do Estado e através dele nós podemos manter políticas públicas, né? E aí agora a gente tem uma retomada muito forte dessa concepção do Estado oriunda dos anos 90, ou seja, o Estado tem que se esvaziar cada vez mais e a gente tem que fortalecer o setor privado. O privado tem que dar conta dessas dinâmicas de oferta de serviços, né? Tanto é que a gente tem uma agenda de privatizações de empresas que são de bens públicos como a água, né? Como a energia. Então, colocando isso ao bel prazer do mercado, né? E aí tem outras dinâmicas que se apresentam nesse sentido. Por exemplo, quando fala de uma Renda Brasil, como o Guedes tem anunciado, né? Junto com o esvaziamento de outras políticas públicas, como o abono salarial, o Bolsa Família, né, e até essa necessidade agora de reorganização orçamentária, para eles até é interessante, porque, veja, você dá uma renda, né, para grande parte da população e começa a dizer que agora essas pessoas têm renda e podem arcar com serviços básicos, né, como dentro do Renda Brasil tinha até a proposta de ter um voucher creche, teve voucher, Corona Voucher, mas um voucher creche, né, ou seja, as pessoas teriam Renda Brasil, mas teriam um voucher para acessar creche, né? Isso é descabido. Então, assim, eu acho que essa concepção da privatização, ela vem com a retomada de que o Estado não tem que se responsabilizar sobre nenhuma oferta de serviço público, né? Qual que é o papel do Estado, acho que na visão do Guedes, de quem hoje compõe, né, alguns setores que compõem a equipe econômica, é de que o Estado tem que garantir, né, uma mínima segurança para que o setor privado comece a agir. O problema, sabe qual que é, Glauco? É que a gente está vivendo várias contradições no âmbito econômico e que o setor privado não vai dar conta e não vai investir sobre esse cenário, né? Uma demanda fraquíssima, nossa economia tem estagnado há muitos anos, desde 2015 está estagnado. Então, assim, se não for o Estado, né, gestar esse aumento da demanda através de um massivo investimento público, não vai ser o setor privado, não vai ser o mercado. Então, essas contradições vão acabar sendo mais latentes cada vez mais
e acirrando essas disputas de forma radical. Agora, Iriana, a gente tem aí uma proposta de reforma tributária que, pelo que já foi visto, né, da primeira parte da reforma, trata simplesmente de simplificação tributária, não altera em nada o caráter regressivo do sistema brasileiro. Você acha que para a gente, para o campo progressista, no caso, é importante tentar garantir uma reforma tributária que retire esse caráter regressivo do sistema atual no Brasil e também, ao mesmo tempo, porque mesmo que se efetive isso, teremos ainda aí o impeditivo da lei do teto. Seriam essas as prioridades? Uma reforma tributária de caráter mais distributivo para a população brasileira e também a derrubada da lei do teto? Não, com certeza. Eu acho que essa é a agenda econômica prioritária do campo progressista. Primeiro, porque se vive esse terrorismo fiscal desde 2015, que as contas estão que a gente está falido, que o Estado está quebrado, que a gente não tem dinheiro. Só que todas as medidas que foram feitas até aqui não resolveram o nosso problema de despesas, né? Pelo contrário, a gente só pensou em resolver o problema do déficit que de fato se apresenta desde 2015 a partir do corte dos gastos, né? E isso aprofundou nossos aspectos recessivos, nos levaram a ter mais déficit desde 2015 para cá. Então, nós estamos falando, querem resolver um problema fiscal? Então vamos fazer uma reforma tributária que taxe grandes fortunas, que se torne mais progressiva, né? Ou seja, no imposto de renda, que a gente tire isenções de grandes proporções de rendimento lá, que hoje 30% de rendimentos pagam 1%, é uma coisa descabida, né? Então a gente poderia pensar em termos orçamentários numa reforma tributária. Por outro lado, nós podemos também pensar em termos arrecadatórios, né, e pensar em retomar esse processo da economia através do aumento do dinamismo econômico, né, ou seja, como a gente viu nos anos 2000, redistribuição de renda, políticas sociais, que através do consumo deram um impacto enorme e importante para o conjunto da economia nacional. O que a gente vê é que a gente está amarrado, né, ou seja, a gente não pode fazer investimento por causa do teto dos gastos, e a gente tem um processo do campo ideológico que não permite que a gente avance numa reforma tributária que taxe, de fato, os que mais precisam pagar tributos hoje no Brasil, porque quem paga tributos hoje no Brasil é a classe média e os rendimentos mais pobres da população, ou seja, a gente tira do meio para dar para o baixo, através de políticas públicas, mas essas pessoas também pagam mais tributos à medida que consomem proporcionalmente parcelas maiores da sua renda. Então, sem dúvida, acho que nossas bandeiras imediatas devem ser uma reforma tributária que, de fato, seja progressiva, né, e direta, e que a gente tire essas amarras fiscais que foram feitas para serem dribladas, nasceram natimortas já e são anacrônicas para o funcionamento de um Estado que preze pelo bem comum e pelo dinamismo da sociedade brasileira. Iriana, queria agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Obrigada, tchau. Tchau, tchau. Conversamos aqui com o economista, especialista em economia social e do trabalho e mestre em desenvolvimento econômico pela Unicamp, Iriana Cadó. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.